Bom, turma, dando continuidade à nossa aula de tabela periódica, agora nós vamos corrigir alguns exercícios de sala do livro de vocês. E aí depois, lembrando, sigam as orientações do post lá no Classroom com os exercícios que você deve fazer em seguida, tudo bem? Bom, então a gente vai começar aqui a correção pela questão de número 1 dos exercícios de sala, que está lá na página 342 do livro de vocês, certo? Então a questão diz o seguinte: para os itens de 1 a 8, faça a associação entre o nome das famílias, o nome do grupo e a distribuição representativa da camada de valência dos elementos de cada família, certo? Então, começando aqui, ó, metais alcalinos. Qual é a família dos metais alcalinos? Responda aí, por favor. A família dos metais alcalinos é a família do grupo 1, certo? E nessa coluna de cá, como fica a configuração eletrônica dos metais alcalinos? Bom, se você consultar os nossos slides lá, você vai lembrar que a configuração eletrônica dos metais alcalinos é NS1. Continuando, metais alcalino terrosos. Onde estão os metais alcalino terrosos? São o grupo 2, certo? E a configuração eletrônica deles, como é que fica? NS2, ok? Continuando, calcogênios. Que família é essa? Os calcogênios são a família do oxigênio, que correspondem ao grupo 16 da tabela periódica, ok? E como é que fica a configuração eletrônica do grupo 16? Se a gente voltar aqui e fizer uma consulta, ó, grupo 16 da tabela, a configuração eletrônica deles, NS2, NP4. Então, calcogênios, NS2, NP4, tá aqui, é o 3, beleza? Halogênios, qual é a família dos halogênios? Os halogênios estão no grupo 17. E como é que fica a configuração eletrônica na camada de valência para os halogênios? Halogênio está lá, ó, NS2, NP5. Essa é a configuração eletrônica para eles. Então está aqui P5 halogênios. Continuando. Família do carbono. Qual é a família do carbono? Se você for à tabela periódica, verá que o carbono está no grupo 14. E a configuração eletrônica para a família dele, como é que fica? Então tá aqui, ó, grupo 14, configuração na camada de valência, NS2, NP2. Então, NS2 e NP2 é a configuração da família do carbono. Então, aqui a gente vai marcar 5. Continuando, família do nitrogênio. O nitrogênio está em qual grupo da tabela periódica? Bom, a família do nitrogênio é o grupo 15, ok? E a configuração eletrônica da família do nitrogênio, como é que fica? O grupo 15, ó, NS2, NP3. Então, NS2, NP3 é a configuração da família do nitrogênio, ok? Bom, tá quase terminando, ó. Gases nobres. Qual que é a família dos gases nobres? É a última, beleza? E a configuração eletrônica deles é com a camada completa, NS2 e NP6. Então, tá aqui, gases nobres. Bom, restou apenas a família do boro, que é a família de número 13, cuja configuração eletrônica é NS2NP1, ok? Então, para conferir, é assim que fica a resolução dessa questão, certo? Bom, partindo agora, nós vamos para a próxima questão, é a questão de número 3, está na página 343 do livro de vocês, e o enunciado diz o seguinte: a representação abaixo corresponde à parte superior da tabela periódica, sendo que as letras não correspondem aos verdadeiros símbolos dos elementos. Então, A, B, C, D não são os símbolos dos elementos químicos, ok? Todas as respostas a seguir são relativas apenas aos elementos que constam na representação, ou seja, com as letrinhas que nós temos aqui. O que a letra A quer? Identifique o calcogênio de maior número atômico. Pausa, vamos responder isso primeiro. O que são os calcogênios? Calcogênios são os elementos da família 16. E ele quer saber o de maior número atômico. A tabela periódica tem os elementos organizados em ordem crescente dos números atômicos, o que significa que o de maior número atômico vai ser o que está mais para baixo. Então, o calcogênio de maior número atômico está aqui, é o elemento que foi representado pela letra P, ok? Continuando. E o metal alcalino de menor número atômico? Os metais alcalinos estão na primeira família. Só que nós sabemos que o A é o hidrogênio, ele não é um metal alcalino, apesar de estar lá na mesma família dos metais alcalinos. Então aqui nós temos dois metais alcalinos representados, o B e o C. O de menor número atômico é o que está mais acima na tabela, portanto, o elemento B, certo?
Agora vamos para a letra B. Qual a configuração eletrônica da camada de valência de D, M e P? Então vamos verificar aqui por partes. Configuração eletrônica na camada de valência do elemento D. Onde está o elemento D? Está aqui, ó. Qual é a família dele? Bom, elemento D está na família dos metais alcalino-terrosos. Nós sabemos que a configuração eletrônica na camada de valência dos metais alcalino-terrosos é NS2. E quanto vale o N para o D? O N é o período em que ele se encontra. Então, o primeiro período, segundo período, terceiro período. Então, o N para ele vale 3, logo 3S2. Essa é a configuração eletrônica para o elemento D. Agora vamos ao próximo, elemento M, onde ele se encontra. Bom, o elemento M está bem aqui, certo? A configuração eletrônica para esses elementos aqui deste bloco é S2P1, S2P2, S2P3. É assim que fica a configuração para a família de número 15. Em qual período ele se encontra? Primeiro período, ele está no segundo período. Portanto, segundo período, a configuração eletrônica dele vai ficar 2S2, 2P3, porque essa é a configuração dos elementos da família 15. 2S2, 2P3. O próximo elemento é o elemento que foi representado, simbolizado pela letrinha P. Bom, o P está na família do oxigênio. A família do oxigênio tem a distribuição eletrônica assim, de novo, lembrando. P1, P2, P3, P4, certo? E ele está em qual período? Primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Então a distribuição eletrônica dele vai ficar 4S2, 4P4 é a configuração eletrônica para o elemento P, certo? Bom, continuando, letra C. Qual elemento possui propriedades químicas semelhantes ao elemento representado por Q? Bom, o elemento Q está aqui. Os elementos que possuem propriedades químicas semelhantes estão localizados em um mesmo grupo. Então, quem tem propriedades semelhantes ao Q é o elemento que está no seu grupo, que é a família dos halogênios. Então, R possui propriedades semelhantes ao elemento Q. Ok? E para finalizar essa questão, indique o número atômico de J e de E. Bom, onde está o J? Ele está localizado aqui. Qual é a melhor forma de resolver essa questão? É basicamente ir à tabela periódica. Ele é o segundo elemento do terceiro grupo. Se você consultar a tabela periódica, você vai ver que o primeiro elemento é o boro, o segundo elemento é o alumínio. Você verifica o número atômico do alumínio na tabela periódica, é o número atômico 13, certo? Então esse é o número atômico dele. E a gente poderia também simplesmente contar as casinhas, veja só. Número atômico 1 aqui, número atômico 2 aqui, número atômico 3, 4, 5, seguindo aqui seria o 13, ok? E para finalizar, ele quer o número atômico do elemento E. Onde está o E? Está aqui, olha só. Ele é o primeiro, segundo, terceiro elemento da família dos metais alcalino-terrosos. Se você consultar a tabela periódica, o terceiro elemento da família dos metais alcalino-terrosos vou voltar aqui lá na tabela. Olha lá, metais alcalino-terrosos. Primeiro, segundo, terceiro elemento é o cálcio. O número atômico do cálcio é 20, certo? Então, voltando lá para a nossa questão, ele é o cálcio que possui número atômico 20, certo? Bom, gente, essa questão ela tem mais um item aqui abaixo, só que ele não é pertinente ao nosso estudo, beleza? Bom, galera, então é isso. Essas são as aulas que compõem a nossa primeira semana de aulas virtuais. Espero que você esteja focado e não deixe de fazer os exercícios que estão descritos aí nessa postagem, ok? Então, bons estudos e até mais!